de novo. Me queima com fogo, teu vento sopra. Seja bem-vindo a mais um programa Mulher, Café e Palavra. E hoje eu estou aqui num lugar muito especial, bem ali, Presidente Vargas, uma das principais avenidas de Belém do Pará, Estação das Docas, mais aqui pertinho, ali à frente, Porto Futuro, algo também muito especial. E a mais ou menos 1 quilômetro do Ver-o-Peso, um dos cartões postais de Belém do Pará. E aqui eu estou na escadinha do Cais do Porto, onde toda a história da Assembleia de Deus começou, onde desembarcaram os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre em 1910. Hoje começa a semana de festividades para os 114 anos da Assembleia de Deus em Belém. Não são 114 meses, são 114 anos que a Assembleia de Deus está em Belém do Pará, trazendo para nós a chama pentecostal. E o fogo, a chama, o Espírito não se apagou. Nós continuamos pentecostais, nós continuamos sendo guiados pelo Espírito Santo e pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então curta, comente, compartilhe. Hoje eu vou trazer uma palavra especial exatamente sobre esse crescimento, o crescimento da igreja, o crescimento do evangelho, pessoas sendo alcançadas, eu e você fazemos parte disso. Então curta, comente, compartilhe, nós vamos fazer a oração, faça o seu pedido de oração e se inscreva no nosso canal. E para falar um pouco sobre isso, é emocionante a história desses dois missionários. Eu, estudando um pouco mais, eu percebo que viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo impulsiona não é tão fácil como parece. Às vezes nós somos impulsionados e algumas pessoas acabam sendo motivados, empolgados com o chamado, mas no decorrer do tempo ele vai esfriando. A motivação acaba, a empolgação acaba e o projeto às vezes se acaba também. Mas com a Assembleia de Deus foi diferente. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, em 18 de junho de 1911, instituíram a Assembleia de Deus, eles vieram para ficar. Eles trouxeram o Evangelho para ficar. A chama do Pentecoste veio para ficar. E ao longo da história, nós vemos histórias maravilhosas, que é o que eu quero trazer, de Frida Wingre, por exemplo, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, talentosa, inteligente, com uma sabedoria invejável, no bom sentido, é claro. Mas se você for analisar a história dessa mulher, num ambiente em que as mulheres não tinham tanta vez, não tinham tanta voz, trouxe para a Assembleia de Deus uma identidade feminina. Ela não era uma pessoa opaca ao lado do seu esposo Gunnar. Pelo contrário, ela era ativa. E eu, estudando um pouco sobre a história, o que eu aprendi, que eu li, é que ela, quando Gunnar Wingre ia para as suas viagens missionárias, ela ficava na igreja e tomava conta de tudo, mostrando que a mulher pode sim fazer algo mais na obra do Senhor. Isso não foi esse ano, querido, não foi ano passado, onde a mulher tem vez, tem voz, tem voto, pode votar, pode fazer um monte de coisa, pode fazer o que quiser. Não, foi em 1911, lá atrás, onde a mulher não tinha todo esse espaço, mas ela já demonstrava ser uma mulher à frente do seu tempo. Frida Wingre, eu sou fã dessa mulher e olho para a pastora Rebeca hoje, por exemplo, eu vejo muito da identidade da Frida nela e muitas outras mulheres que se levantavam ao longo do tempo. Outra que me chama muita atenção na história da Assembleia de Deus é a Celina Albuquerque, aquela que foi a primeira a receber o batismo com o Espírito Santo em solo brasileiro. Meu Deus, não podia ser outra pessoa, tinha que ser aquela mulher que abriu as portas da sua casa para ouvir da palavra de Deus, para cultuar o Senhor juntamente com os missionários, e ela foi presenteada pela chama do Pentecoste, a chama do Espírito Santo na sua vida. Queridos, eu e você como mulheres não podemos deixar essa história se apagar. É por isso que hoje, na semana do aniversário da igreja, eu estou trazendo a memória, a história dessas mulheres para você. Só tem um detalhe, eu vou ler com você um texto muito interessante, que está em Mateus capítulo 28, e o versículos 18 e 20, que diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco
até o fim dos tempos. Esse texto de Jesus Cristo, quando ele é assunto aos céus, é interessante porque há mais de 2000 anos atrás, ele deu essa ordem. E esses 2 missionários trouxeram essa palavra para si. E eles foram, eles vieram e fizeram discípulos. Eles vieram e batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vieram e trouxeram o poder do Espírito Santo de Deus para essa terra. E obedecendo uma ordem do Senhor, há autoridade sobre as palavras de Jesus. E quando ele diz isso assim, toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra, quer dizer que ele está dizendo, eu estou impondo sobre vocês um poder também para que você vá e faça discípulos, que você vá e ensine tudo aquilo que Jesus falou. Os missionários fizeram isso. Nós estamos em 114 anos desse evangelho aqui no Brasil, através da Assembleia de Deus. Nós estamos aqui há 114 anos pregando essa palavra e fazendo aquilo que o Senhor nos falou. Obedecendo aquilo que o Senhor nos falou. Ide e fazer discípulo. Vá e fazer discípulo. Vá e ensine essa palavra. Vá e batize com o Espírito Santo. Vá e batize em águas. Vá e faça o que eu estou mandando. Esse é o mandamento do Senhor. E ainda hoje nós estamos fazendo isso. E você, mulher? Você está fazendo isso também? E você, mulher? Você está obedecendo o que o Senhor está dizendo? Disse lá atrás, os missionários obedeceram. Frida Vigre, Celina Albuquerque, todas fizeram exatamente aquilo que o Senhor está falando. E outras mulheres e outros homens cheios do Espírito de Deus. Mas hoje é o tempo que o Senhor está escolhendo para que eu e você venhamos também fazer história. Esse é o tempo que o Senhor está escolhendo a mim e a você para também fazer isso aqui, discípulos. O nosso testemunho, a nossa vida, o nosso comportamento, tudo aquilo que a gente faz na obra do Senhor gera testemunho, gera em alguém vontade de fazer a obra também, gera em alguém vontade de anunciar Jesus também. Então, amada, que a nossa vida não seja uma vida de passagem aqui nessa terra, de passeio aqui nessa terra, mas seja uma vida de propósito, propósito de pregar Jesus, propósito de pregar mudança de vida, propósito de pregar uma vida de excelência, uma vida de testemunho daquele que nos enviou, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o meu Senhor, o seu Senhor. Essa é a palavra que eu trouxe para você essa tarde, nesse lugar, nesse ambiente, nessa semana especial. Momento que nós precisamos refletir e pensar o que é que eu estou fazendo nesse tempo para poder anunciar Jesus, para poder fazer discípulos, para poder levar pessoas ao batismo com o Espírito Santo, ao batismo em águas, firmando um compromisso com o Senhor. Esse é o tempo de nós fazermos história. Tem 114 anos que 2 missionários vieram e fizeram uma história. E nós continuamos essa história. Mas também é o tempo de nós começarmos a fazer coisas novas. Coisas novas. Coisas que vão gerar, nessa época, nessa sociedade, nesse momento, coisas que vão realmente fazer uma diferença na nossa sociedade. O mundo está em guerra, não somente guerra física, mas espiritual. Batalhas são travadas no mundo espiritual para que pessoas não conheçam Jesus. Mas chegou o tempo de nós nos levantarmos, mulher, para fazer algo especial, algo diferente, algo pela autoridade de Jesus, pela autoridade da palavra de Jesus. Você vem comigo nessa jornada? Vamos fazer história. Vamos fazer história como os missionários fizeram nesse lugar. Nossa terra é uma terra fértil para a pregação do Evangelho. Dentro de casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade. Todo lugar é lugar para pregar o Evangelho de Jesus. Me deixa orar por você. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa visão que tu destes há 114 anos atrás para os missionários Daniel Berg e Gunaving, que implantaram aqui a Assembleia de Deus. Eu te dou graças, Senhor, porque existem ainda hoje homens e mulheres comprometidos em fazer a história, em fazer o teu nome ser engrandecido e exaltado. Mas eu te peço por aqueles ou aquelas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, que ainda não entenderam que existe em nós
um propósito especial de Deus para fazermos a diferença na nossa geração, fazermos algo novo para impactar essa geração, trazermos Jesus para essa geração. Eu te peço, Senhor, nos dá habilidade, capacidade, nos dá estratégias para fazer a diferença neste lugar e que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado, que pessoas sejam batizadas no teu Espírito Santo e que a chama do teu Espírito Santo não se apague neste lugar e que possamos estar assim, Senhor, conforme a tua vontade, até tu voltares. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família.